Então, vou falar algumas coisinhas. Então, seguindo em ADAs numéricas, chama assim, né? Chamatórios de algumas observações com métodos de ordem mais alta. Então, primeiro, né, tomei que essa parte no momento seguindo, quem quiser olhar livro seguindo a Isaacson Keller, sem pegar, né? De vez em quando eu pulo algumas coisas, não estou seguindo todos os detalhes. Então, ele apresenta o seguinte caso de diferenças centrais. Vou chamar isso aqui um exemplo. Em que a gente depara com esse método aqui. Tá? Então, se desenvolver, são alguns comentários simples, mas só para a gente ver. Então, a primeira coisa que a gente observa é que a gente precisa de dois valores iniciais, tá? Que a gente está saltando o tempo, hora sim, hora não. E isso pode ser feito de duas maneiras. Então, nas notas tem mais blá blá blá, mas duas maneiras. Maneira A. Podemos obter com Euler explícito em ou mais passos, escrevi de uma forma um pouco diferente nas notas, que significa até esse método de ordem mais alta, esse aqui de ordem mais baixa. Se quiser para ter realmente mais precisão, tem um intervalo de tempo H, e aí você pode ir com um passo, depende um pouco do problema, da nossa noção do perigo. Perdão, que a gente aprende aqui e ali, às vezes quando a gente não tem noção do perigo, quer dizer, sabe que pode ter perigo, mas não sei exatamente o que. E aí pode fazer isso com um passo. Então, tem o y0, calculo o y1, depois vai em diante. Se tiver um pouco com receio, sei lá por quê, aí pode fazer em 4 passos. 5, um pouco, né? Se não tiver nenhuma análise disponível, um pouco na intuição, faz o Euler com passos curtinhos, não muitos também, porque a gente sabe que acumula erro de arredondamento, acumula erro, mas para ter uma melhor precisão, para fazer o passo curtinho. E aí com isso você obtém, já tem o y0, com 4 passos, estou chutando o valor, obtém o y1 e aí vai para frente com outro método. Tá? Então, várias maneiras. Outra maneira chamada de B, que é simpática também, que é via série de Taylor. Tem várias maneiras. Então, seria escrevendo assim, y1 é igual a y0. Mais HY0' mais H sobre 2 2y0, né? Vou deixar assim, onde, então essa aproximação, não tem pontinho não, deixa eu botar esse primo aqui no lugar certo, onde isso aqui a gente sabe, meio que a EDO inicial, você avalia o campo no instante zero, e a gente tendo a expressão, deriva esse cara.
E cadê? E esse cara vem de cima, substitui, tem uma aproximação. Então tem várias maneiras de brincar com isso. Tá? Mas aí o mais importante aqui, que é simples, é para a gente realmente ver que nesse salto aqui, na verdade, como se fosse aqui tem, né, um salto no passo-tempo, aí no próximo vai pegar o do meio, por aí vai, a gente vê o erro truncamento local. E ver que o método é de ordem mais alta. E aí depois eu vou fazer, então aqui estou mostrando que é de ordem mais alta, está centrando, em geral, não sei, talvez assim com uma aulinha, como agora na reta final, que até né, tá meio que né, sobrando tempo para fazer coisa. Então eu dei até um mini assim, esboçozinho de equações diferenciais parciais, super simples, sem precisar saber equações diferenciais parciais, só sabendo o cálculo, que a gente faz derivada no tempo, que é de novo. Algumas coisas que eu estou fazendo aqui, é que eu estou fazendo EDO em mais detalhe do que quando eu dou o curso de métodos numéricos EDPs. Quando, na verdade, eu dou o curso de métodos numéricos EDPs, eu dou um pouquinho disso aqui, noção de consistência, né? O teorema da equivalência e estabilidade absoluta. Aqui a gente está fazendo um pouquinho mais do que no curso de EDPs. Mas aí no curso de EDPs eu começo repetindo que nem todo mundo faz esse curso, não é todo ano que eu dou os dois cursos, na verdade estou esse curso há um tempão sem dar, eu dou mais o de EDPs que esse, mas então eu acho saudável para garantir nesse curso que vocês veem um pouquinho de equações diferenciais e quando eu começo o curso de EDP, eu começo com um pouquinho de EDO para quase que aquecer as pessoas e se acostumarem com uma coisa mais simples, com a minha maneira de falar e de pensar. Tá? Então vamos ver se a gente tem tempo. Então, e aí a gente vai ver que em EDP você pode centrar, por isso que me ocorreu, em EDP você pode centrar no espaço, pode centrar no tempo e muitas vezes se ganha com isso. Né? Então até eu convidei vocês, nem botei na lista, mas ainda fica um pouco o convite para pegar a regra do trapézio, que de certa maneira está centrada aqui. Tá? E ver, por exemplo, não é de todo tão fácil. Depois, deixa eu talvez abrir um parênteses aqui e deixa eu então apagar isso aqui e fazer uma coisinha para a regra do trapézio, para vocês verificarem. Como observação. Vou escrever assim, né? Então, agora, para especialistas, posso escrever de uma forma um pouco mais, né? Mais condensada. Então, olha só, vou fazer um pouquinho aqui de cabeça, vamos ver se eu não erro, vou só esboçar e vocês depois veem os detalhes. Deixa eu fazer aqui, o que a gente chegou a fazer. Se eu fizer isso assim, ó. Né? Série de Taylor. Eu acho que a gente chegou a falar, em algum momento vocês falaram, é só somar ou subtrair, então vamos ver aqui, ó. Se eu fizer... Então, vamos, vocês me ajudam, fazendo um pouco de exercício. Eu quero que apareça esse Fn e esse Fn mais 1. Então, olha só, então, se eu fosse fazer de cabeça agora, eu certamente sei que não quero fazer isso aqui, porque vai aparecer aqui vai aparecer um Fn. Ó, isso aqui já não dá, né? Como é que eu vou somar e subtrair? Tá certo? Eu estou tentando, fingindo que eu não sei qual é o caminho. Né? Subtrair isso daqui. Ou então, se eu botar o Fn aqui. Então, o que vocês acham que eu faço? Se eu fizer o Fn aqui, eu fizer assim, tipo um Euler explícito, vamos ver. Deixa eu botar aqui n, para a gente não esquecer aqui, n mais 1. Esse aqui é um caminho? Desculpa, quebrei o giz.
não sei se é o caminho, é? Para montar, para combinar a série de Taylor para ter a regra do trapézio. Né? Não sei se é o caminho, porque a gente teria, sei lá, isso aqui seria yn, mas eu não posso matar nenhum desses yn mais 1 é igual a yn mais ΔT, não, isso aqui, vamos ver. Esse aqui, tá certo? Estou passando isso aqui para cá. Estou puxando aquele caminhão para lá. Oi? Vezes 2 aonde, Daniel? Aqui? Aqui na terceira equação. Não, eu vou ainda meio que tentar somar isso aqui. Não sei se estou me expressando bem. Né? Estou só jogando aquele. Não, peraí, eu estou falando besteira. Aqui vai funcionar ou não? Eu acho que se eu subtrair a primeira e a segunda já resolve. Então vamos lá. Vamos lá. Então se eu subtrair a primeira e a segunda, talvez já resolva. Aí eu passo isso aqui para cá. Tá certo? Aí eu passo isso aqui, não, isso aqui para cá, isso aqui para cá. Tô fazendo a conta certa? Onde é que tem um 2 que está errado? Aqui é, né? 2, exatamente. Aí dá certo, né? Beleza. Tá. Agora, oi? A ordem vai aumentar e no caso vai eliminar o que vai matar o cara. É. Daqui, a regra está perto. Agora, assim, a gente não vê necessariamente que esse cara parece centrado. Então, o exercício que eu fiz para vocês, experimenta, eu vou esboçar aqui. Então, agora experimenta o seguinte. A gente vê aqui que a corda é mais alta, mas e depois a gente vai ver uma coisa parecida para que agora é o seguinte. Que eu acho que na regra da pesa vai funcionar direito também. Então, tá? E aí nesse caso aqui, aqui está errado, né? Tá? Aí aqui a gente vê que estou usando uma grade fictícia. Vou até usar aqui. Fictícia não, uma grade temporária, que são esses pontos intermediários aqui, que depois eu me livro deles. E daqui vai sair yn é igual a isso menos isso vai ser ΔT Fn mais meio. Né? E aí dá para se livrar desse cara daqui usando simplesmente a média do outro. Outra maneira que você vê. E aí com isso a gente vê em alguns casos de ADP, aplicação do calor, que aparece uma coisa que lembra a regra do trapézio. Agora estou falando uma coisa que não dá para ninguém entender. Que aí você também percebe que é como se estivesse avaliando a EDP num tempo intermediário, apesar que esse tempo intermediário não aparece. Tá? Então, truques desse jeito, então acabamos fazendo. E aí, agora eu não posso perder o fio da meta, tá bom.
a gente vai ao erro de truncamento local do nosso problema de interesse e a gente vai ver basicamente o que a gente acabou de fazer, que então, de forma análoga ao que fizemos, podemos obter, não, obtemos isso aqui. Que é o que está nas notas. Agora estou pulando uma coisinha que eu escrevi, porque não tem mais necessidade. Então, o que eu fiz? O que eu fiz? Escrevendo isso, meio que fazendo uma coisa parecida com isso aqui. Estou olhando para o que aparece com o erro de truncamento local desse método aqui. E a gente acaba concluindo que ele, então, é de ordem mais alta na hora que a gente escreve está com igual aqui, mais 2H. Eu já vi aqui um errinho nas notas, eu botei esse Y aqui maiúsculo. Deixa eu botar uma atenção aqui, que o Isaacson Keller usa, eu mudei para a outra definição de retruncamento local. Então aparece só um H aqui, que é aquele que divide por H. Tá lembrando? Né? Tá? Então a gente vê que esse método é de segunda ordem, sendo centrado. E aí sim, não vou fazer os detalhes, está no Isaacson Keller, que pode se mostrar. Só para vocês verem como é que as coisas também começam a se repetir, a cara pode se demonstrar que, olha só, agora, né, o curso chegando ao final, eu largo uma coisa aqui no quadro negro, se eu não falar muito, vocês meio que já sabem do que se trata. Então, sem dar, se a gente ver, eu boto isso aqui no quadro negro, você já sabe do que se trata. Né? O que é isso? É meio que o erro, né, para esse método. L, constante de Lipschitz. Agora aqui com o máximo, contando o máximo de das duas condições iniciais. E aqui a ordem do método e umas cotas, quer dizer, as continhas um pouquinho diferentes, tá no Axel, mas que lembram o jeitão do que a gente viu para o Euler explícito, em termos de cota. Basicamente essa aqui que é a conclusão agora dessa minha, da razão de escrever isso aqui de forma um pouco impressionista, né? Solto, mas porque faz sentido, espero eu. Tá? Aí vem a seguinte pergunta. Vou botar talvez a pergunta aqui antes de pôr outro quadro, para tentar otimizar um pouquinho o espaço. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta.
Isso acho que vai começar a ajudar a nossa cabeça a ver coisas que eu já comentei, mas coisas que a gente vai ver na aula de hoje e provavelmente na aula que vem. Então, a pergunta. Erro de truncamento local de ordem alta. É sempre bom? Aqui a gente aumentou o erro de truncamento local, blá, blá, blá. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o seguinte. Então, o primeiro exercício é usemos vários passos, depende, claro, de como a gente vai usar, a gente vai ver a consequência, para aumentar a ordem do erro de truncamento local. Tá? Então, seja o seguinte esquema. É um esquema um pouco abstrato, no sentido que não foi deduzido, vem assim do nada. Então, seja o seguinte esquema. A1, Y, J mais 1, A2, YJ, A3, YJ menos 1, A4, YJ menos 2, igual a F de YJ, XJ. Né? E aí o J vai correndo de 2, 3, então, sei lá, N menos 1. Tá? Aí a gente pode então fazer a seguinte pergunta. Tem esse esquema e deixa eu tentar cozinhar uns coeficientes, A1, A2 e tal, para ter um erro de ordem alta, erro truncamento local. Estou com feito isso seguindo aqui o Isaacson e Keller. Então, a brincadeira é buscamos A1, A2, A3 e A4, visando melhorar ou, sei lá, otimizar o ETL. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui primeiro assim. Então, a gente tem... Vou escrever isso agora assim, com a solução, que seria a solução exata da EDO. Tá? Então, já escrevi isso aqui de novo, final de curso, ficando em silêncio, já sabe do que eu estou tratando, né? Com a anotação, botei a solução exata da EDO, ela não satisfaz esse método numérico, discreto. Aqui isso aqui é a mesma coisa que o Y', que é a solução e isso aqui é o erro de truncamento, né? O quanto ela deixou de satisfazer. Beleza? Vamos supor, nem vou escrever, está nas notas, vamos supor regularidade, C4, quem vai tirar vários derivados, e a gente vai fazer o seguinte. Então agora tem que escrever coisa que vai ficar parecida, vamos ver. Se eu escrevo tudo, talvez eu tenha que escrever, porque... Tá? Se eu escrevo isso aqui, já está claro que fizemos, né? Fazemos a mesma coisa para o J menos 1. Para nos poupar a mão. Menos 1 e a mesma coisa para o São J menos 2. E aqui vai ser
H4 sobre 16H4 fatorial. Tá? Economizei um pouco minha mão aqui no meio, né? Nesses pontinhos. Simplesmente série de Taylor dos três carinhas, né? Cada um passou para seu ponto respectivo, e a anotação é que isso aqui vai aparecer, então, são os pontos intermediários, da maneira que a gente tem um erro do polinômio de Taylor, tá? Por cara diferente, né? Aí o que a gente faz? Pega isso aqui, ó, e substitui. A gente não vai substituir, fazer essa lambança, mas substitui aquilo ali lá em cima, né? E a gente quer eliminar o máximo de termos possível nos leva ao seguinte sistema. Tem uma coisa que está me estranhando aqui. Tem esse sistema aqui. Até agora eu me enrolei numa coisinha aqui que eu pulei. Termo ordem 1, ordem H. Por que termo ordem H estou botando igual a 1? Ah, deve ter a ver alguma coisa por causa do H', do Y'. Tá? Então sai esse sistema, tem que conferir, mas deve ser por causa desse termo daqui, do Y' aqui em cima. Deve ver talvez o primeiro termo da derivada. Enfim, sai esse sistema, tá? E daqui a solução é A1 3H, A2 sobre 2H, né? Menos 1H e A4, 6H. Então, esses são os coeficientes, tá? Então, depois conferem isso, né? Criticando, são os coeficientes que saem na hora que a gente pede para fazer a ordem. E aí o esquema fica da seguinte forma, com esses coeficientes, entrando, né, aqui ou ali, né? A gente tem o seguinte esquema. E o erro truncamento H3, aí a conta, quer ver o que sobra com aqueles 3 valores intermediários.
tá? É conta, é substituir, catar os termos e tudo mais. E aí, vou pular contas, coisas tá no... Deixa eu avisar aqui, né? Então, pode-se mostrar, com esses valores, pode mostrar que temos a seguinte estimativa. Tá? Ou veja, estou pulando conta, o que é importante é a história. Então, a história, vamos meter, deixa eu voltar aqui, mete esses pontos aqui no a mais, tentar aumentar o retrocamento local, enfiando isso aqui, chega nesse sistema daqui, tentando matar os termos, sai esses coeficientes, desses coeficientes sai esse método, desse método o retrocamento local também meio que sai daqui, aparecendo esses caras aqui na seguinte conta, tá? Você supõe, sei lá, que a solução tem 4 derivadas, e aqui eu fiz, aqui minha mão, aqui é 4. Tem 4 derivadas, estima a derivada, né, se for o caso, aí aparece essa constante M4, e você, por exemplo, consegue chegar a essa estimativa aqui, que nem me lembro se está todos os detalhes, eu acho que está, mas nem no Isaacson e Keller. Mas a gente não precisa ficar fazendo contas que são contas mais sujas, mas um pouco no espírito daquilo que a gente viu para o Euler explícito. A mecânica, Lipschitz, blá, blá, blá. Aí aqui uma coisa que a gente bate o olho e fala assim, isso aqui é bom, é ruim, essa estimativa, por quê? De novo, como eu falei ainda agora, sei lá, como é que eu falei? Ter um pouco noção do perigo. Né? E tem horas que o perigo é evidente, tem horas que o perigo é um alerta, uma luz que pisca, e a gente tenta entender melhor essa luz que pisca. Tá? Então, né, parece uma coisa aqui, eu estou dando um salto uma coisa mais elaborada, fazer contas e tal. Aí a gente chega nessa estimativa aqui, e aí a primeira coisa que eu faria é o seguinte, vamos esquecer, pelo menos na minha cabeça, vamos esquecer que eu tenho erro no dado inicial. Se for 0, não tem erro de renovamento no 0. Né? Em outros casos tem, mas se eu começar do 0, enfim, vamos imaginar que eu não tenho aqui erro de renovamento. Vamos esquecer um pouquinho isso aqui, que isso não é problema. Então aqui a gente vê, que tem uma potência alta do H, legal, bom, né? E beleza, estamos felizes? Estou botando na coletividade. Estamos felizes? Eu, vocês, eu, tu, eles, nós, né? E aí tem uma coisinha, que talvez tenha alguma coisinha, senão não estaria mostrando se fosse tudo muito igual, né? Desse exemplo do Isaacson. E aí a gente vai pegar esse método e vai fazer uma coisa tipo que nem no problema teste, aí a coisa fica meio que na nossa cara, tá? E aí prepara para outras coisas que eu vou falar, não sei se dá tempo hoje ou na aula que vem, tá? Por isso que eu estou saltando. Uma coisa que chama um pouco a atenção é que na estimativa apareceu esse carinha aqui, esse H aqui embaixo, que na história contada aqui não é meio que não é bom, mas também não, assim, não é ruim, mas não é bom, quer dizer, é mais para ruim do que bom, mas é ruim que não diz muita coisa no seguinte sentido. Levanta um pouco mais suspeito, mas é o seguinte, quando o H vai para 0, essa cota é tão grande que meio que não me diz nada. Não necessariamente está dizendo que o método é ruim, quer dizer, que é instável, concordam? Mas diz que o erro pode estar em qualquer lugar. Então, nesse sentido é ruim, ou levanta um sinal de alerta. Está entendendo um pouquinho a história? Né? Então é isso, a gente exercitando isso.
Então, aqui tem meio que um sinal de... né? Não necessariamente. Implica estabilidade. Vou botar assim, mais preocupa. Que tal? Falando assim em termos informais, né? Não é pá, diz que já mas preocupa. Então, aí vem um exercíciozinho mais simples, que eu acho que nem é chamado de problema teste mais mas é o problema teste. Então, fala assim, pega esse cara, tá com a preocupação? Pega esse cara e bota no campo de provas o mais simples que a gente tem, que muitas vezes é revelador, que é o problema teste. Tá? Isso não me falha a memória, eu anotei aqui, que vejamos o problema teste, mas nem lembro se agora no Isaacson Keller eles chamam, porque está meio que fora de contexto, estabilidade absoluta, mas é o problema dy/dt igual a menos y. Tá? E aí, o que vai ser legal? Que aparecem umas coisas mais simples, vai aparecer um polinômio, vai aparecer raízes. E a gente começa um pouco a ver raízes de polinômios associados no espírito, como eu falei no finalzinho da aula passada, de coeficientes a determinar em EDOs de coeficientes constantes. Tem um parentesco, vou lembrar isso para vocês de novo. Então vejamos o exemplo. YDT igual a menos y. No livro eles botam YA igual a Y0. Né? Um tempozinho inicial, não precisa ser zero. Né? E aí, então, temos o seguinte. Tá? Então, usando o método aqui acima, né? Não no andar de cima, mas lá do quadro. Tá? Então o método é isso aqui. E aí? Então, isso aqui agora, então uma coisa que vocês vão ver, né, com que aparece daí, que aparece polinômios, isso aqui é uma fórmula de recorrência. Né? Podia ser uma coisa, até quando apareceu esse 3H aqui, vem desse cara daqui, porque o coeficiente A1 era 3H, se olhar para lá e multiplica o F é menos Y, vem para cá. Então isso aqui é uma fórmula de recorrência, em que com 4 valores de Y, ou pelo menos 3 para gerar o novo Y. E vamos entender o que acontece com esse carinha daqui usando técnicas. Então, vamos resolver essa fórmula de recorrência. Então, deixa eu escrever aqui o que eu tenho em mente. Então, vamos resolver esta fórmula de recorrência de maneira análoga a EDOs coeficientes constantes, que é constantes a determinar. Você meio que chuta uma cara, você fala, a solução parece E elevado a lambda t. Você deriva. Vocês lembram disso ou não? Não? Então deixa eu botar aqui rapidinho, que é assim, ó. Eu botei até aqui Deixa eu botar um caso mais simples que está no final da página. Então, vou fazer aqui um rascunho aqui. Então, olha só, exemplo. Então, até aqui, exemplo. Y, duas linhas, mais BY' mais CY igual a zero. Você fala assim, se fosse, eu falei isso na aula passada, se fosse isso aqui, eu sei que um candidato à solução disso aqui para inspeção é seno ou cosseno.
porque seno ou cosseno derivado duas vezes, dá um sinal de menos, com ele mesmo morreu, certo? Então, se eu penso em seno e cosseno, meio que nem quando a gente fez Fourier aqui, muitas vezes é mais simples trabalhar com E elevado a I t, ou lambda t, do que o seno e cosseno, porque, né, e também é a mesma coisa. Então, o chute educado é elevado a lambda t, e aí se eu faço a mesma coisa aqui, vai dar A lambda 2 mais B lambda mais C igual a zero, ou melhor, se quiser, só para ser preciso, lambda t igual a zero. Quem é que se importa com isso aqui? E isso aqui é o que a gente chama de polinômio característico. As raízes disso aqui vão implicar que a minha solução homogênea geral é um A elevado a lambda 1t mais um B elevado a lambda 2t. Essa é a minha solução geral. Tem 2 graus de liberdade, equação de segunda ordem no tempo, vou ter duas condições iniciais, mato as duas constantes com essas duas condições iniciais, acabou o problema homogêneo, que não tem um forçante. Tá? Se tiver um forçante aqui, tem que achar a solução particular também. Aí a solução geral é esse cara mais a particular. Tá? Ok. Para a forma de recorrência, a brincadeira é parecida, só que o chute vai ser diferente. Tá? Então, o chute, daqui, ó, seja a solução na forma, ou da forma, o que soa melhor? Acho que da forma YJ é igual a alfa elevado a J, ou R elevado a J, alfa uma constante, J 0, 1, e por aí vai. E aí a gente fica com o seguinte, alfa 3, 3 meios mais 3H, alfa 2, menos 3 alfa, mais 1 meio, alfa J menos 2 é igual a zero. É isso aqui, virou isso aqui. Tá? Né? Aí é fácil ver, ó. J menos 2 vezes isso aqui, dá o YJ menos 2. Tá? Só para conferir o índice, para ver se não fiz besteira. De novo, o que me importa esse cara daqui? A gente tem o polinômio característico dessa forma de recorrência da equação de diferenças. Tá? Aí, tem várias coisas que a gente pode ver, né? Primeiro, observações. Não é fácil, esse negócio é meio que linear. Então, a gente diz o seguinte. Se eu escrever isso aqui, ó. O que eu estou escrevendo aqui? Isso é fácil. Já dei a dica. Pela notação, vocês conseguem adivinhar o que eu estou pensando? Né? Quando a notação, muitas vezes, fala por si. Né? Matemática é isso. Uma boa notação fala por si. Então, olha só. Eu estou falando pouco de propósito, né? Para tentar estimular. É claro que aí fica assim, é fácil, mas estou falando pouco, aí não fica tão fácil, mas é fácil. Que eu tenho aqui, e não é para deixar ninguém se sentindo mal, ao contrário, se sentindo bem, querendo. Então, aqui, ó, ficou claro isso aqui. Isso aqui é o polinômio característico da forma de recorrência. Polinômio de grau 3, 3 raízes, uma raiz, outra raiz, outra raiz, a evolução no tempo e combinação linear, porque o problema é linear, isso é uma solução, é a solução geral dessa equação de diferenças homogênea. Certo? Vou descobrir as constantes de acordo com as minhas condições iniciais. Tá? Então, isso é meio que a solução geral
botar assim, homogênea. Né? Se botar um forçante, alguma coisa aí, tinha que ser... Tá legal? Então, essa é a primeira coisa. Estou aqui, em princípio, supondo, né? E aqui tem um outro comentário, deixa eu vir para cá. Então, olha só, os seguintes comentários também, um pouco coisas meio assim, parecem um pouco inacabadas, mas vocês vão ver por quê. Então, para H pequeno, pode-se verificar que α1 diferente de α2 diferente de α3, ou seja, raízes simples, tá? E vamos já fazer o caso para H igual a 0. Cadê? Deixa eu fazer. E um comentário. Raiz simples, uma observação. Em caso de raiz dupla, você faz o seguinte, y1 desculpa, caso de raiz dupla na EDO, então estou lembrando essa parte aqui de baixo, essa parte é daqui, perdão, a gente faz isso aqui, y1, eu já comentei isso, né? Lembra que eu até falei, se tiver raiz dupla, no caso também que a gente vê também com forma de ordem, e por exemplo, o alto valor, que aqui é o lambda, for imaginário, né, a gente tem uma solução que oscila, mas a segunda, por ser raiz dupla, né, vai ter um crescimento, né, no caso que tem que escrever, você vai ter um crescimento no tempo, se o x estiver fazendo papel do tempo. Como eu estava escrevendo em tempo, correto é escrever assim, perdão. Tá? O que mais que eu quero falar? Sim, outra observação. Deixa eu botar, eu falei para você, mas outra observação. Deixa eu ser completo. Se eu fizer isso aqui, se eu fizer isso aqui, se eu escrever isso aqui, o que eu estou fazendo? Tem várias palavras-chave que vocês... Tem palavras-chave que vocês já viram nesse curso, lá atrás, e também tem o objetivo dessa conta. Então, o primeiro objetivo dessa conta, qual é? O que é isso aqui? Na verdade, isso aqui é um sistema, está com cara de sistema, linear. Já falou a outra parte, tem uma matriz de Vandermonde aqui, né? E isso aqui é um sistema linear, essa letra é ruim, para A1, A2, A3. Achar, né, dado meus dados iniciais, como eu falei, matar o valor das constantes da combinação linear desse cara, avaliado em 3 instantes do tempo. Certo? 0, 1 e 2. Por isso que a pessoa potência desses caras, que é a maneira como a raiz evolui discretamente. Essa solução meio que base, fundamental, como quiser chamar o nome, das soluções que compõem os 3 graus de liberdade da solução geral homogênea. Né?
da mesma forma que aqui, a gente tem 2 graus de liberdade. Tá? Ok, então o que mais que eu quero dizer? Sim, então agora do polinômio, então se eu escrever assim, agora, então observação 3, sei lá, eu chamo agora de P, alfa de H, o polinômio que tem esse parâmetro H, nada demais, né? Esse aqui é o nosso polinômio característico. E olha só para facilitar, no limite h igual a 0, dá para escrever o polinômio assim. Tá? E a gente vê que saem as seguintes raízes. Alfa 1 de 0 vai ser menos 5 mais raiz de 33 sobre 4. Alfa 2 de 0, raiz de 33 menos 5 sobre 4. E alfa 3 de 0 é 1. Aqui as raízes. Isso aqui é aproximadamente menos 2,686, aproximadamente 1,86. Tá? Então, basicamente, a gente pode dizer o seguinte: para H pequeno, o suficiente, tá? H1, alfa 1 pelo de H, tá ok eu falar isso? É menor que menos 2. Né? Continuidade no parâmetro H, certo? O H é igual a 0. Enfim, dá para verificar essas coisinhas. E aí, olha só o que acontece. E aí, a história continua assim. Então, também posso escrever o seguinte. Vê se vocês concordam com isso. Notação matemática, sem falar nada, vê se vocês concordam com isso e entendem a notação. Eu sempre conto história, todo curso que eu falo, conto história que eu chamo brincando de professor japonês, um professor meu de doutorado de probabilidade falou que foi o Japão, não sabia falar japonês, professor japonês não sabia falar inglês e conversaram sobre probabilidade por 1 hora. Escrevia lá um teorema, o japonês, ia lá, escrevia outro, só com a notação matemática, ia lá e fazia. Então, aqui brincando de professor japonês, larguei sem falar muito. Todo curso eu conto essa história, que o professor conta, meu curso de doutorado, professor de probabilidade, dava aula de medida e contou essa história. Que notação em geral para ajudar e não atrapalhar, para sintetizar. Então, isso aqui é notação assintótica, né? Não é de aproximação, não é aproximação do estilo, que é aproximado, isso aqui é assintoticamente. Então, o que está sendo dito aqui, em português, é que assintoticamente, ou seja, quando o H é pequeno, então a gente está nesse regime aqui, certo? Se para 0 deu esse valor daqui, por continuidade tem um H pequeno o suficiente que já passou de menos 2, depois continua até menos 2,6, por aí. Mais ou menos, tem que verificar. Tá? A gente consegue, pelo menos menor do que isso, se for variando nessa direção, nem verifiquei, tá? É menor que menos 2. Isso aqui é menor que menos 2, então está próximo desse número. Seja por qual direção que ele está indo, que eu falei errado, a direção está se aproximando. E aí, olha só. Então, aqui está dizendo que, olha, a solução, então em português a solução geral homogênea, dessa forma de recorrência homogênea, é isso aqui, não há dúvida. Preciso, pum, acabou, problema linear, isso a gente já viu. Agora, ela se comporta assintoticamente como só isso aqui,
né? O termo dominante, então isso aqui quer dizer que o termo dominante é isso aqui, quando o H é pequeno, ou seja, já está com um valor parecido com isso aqui, e quando o tempo discreto é grande. Por quê? Porque esse cara daqui, pela dinâmica discreta, está crescendo. Esse aqui fica sempre como 1, e esse aqui diminui e a gente não vê os outros dois. Então, basicamente, a solução para tempos grandes discretos é basicamente o componente relativa à primeira raiz. É isso que está sendo dito em português. Concordam? E agora? Dá um golinho d'água. O que mais vocês podem me ajudar a concluir dessa contaria toda que a gente está fazendo, sem fazer todos os detalhes, para pelo menos chegar a esse ponto aqui onde a gente tem raízes. Tá? Mas depois a gente fala ainda mais um pouquinho. Se a gente fosse embora agora e eu saísse da sala sem falar nada, o que vocês levariam com vocês? Lembrando da história que era a seguinte. Deixa eu lembrar a história. A gente quis melhorar o erro de truncamento local, botando mais pontos e conseguimos. Certo? E o que mais a gente aprendeu? Né? O que mais a gente aprendeu? O nosso olhar crítico agora melhorando, né? Chegando no final do curso, o que mais a gente aprendeu? Claro que tem uma coisinha nova aqui, senão vocês já teriam respondido. Mas o que mais a gente aprendeu? Vocês querem usar esse método para o problema teste? Pergunta feita de uma maneira um pouco mais clara. Porque a primeira é meio que mais do ponto de vista... É a mesma coisa a pergunta, né? A resposta é a mesma, mas é do ponto de vista mais matemático, que a gente aprendeu, né? Mas então vamos lá. Em termos de vender e comprar método numérico. Problema teste, problema super fácil, né? Tem um método numérico agora que o erro de truncamento local é melhor do que todos que a gente viu. Euler explícito, implícito e regra do trapézio. O Euler explícito até funcionaria para esse problema, porque o alto falou ali, o lambda é -1. Então dá para meter dentro do disco. Se fosse puramente imaginário, não dava. Tá todo mundo entendendo o que eu estou falando, né? De novo, papo de corredor para não usar quadro negro. Então, eu coloco dentro do disco. Então, melhorei o erro de truncamento local. Lambda -1 dá para usar o Euler explícito, mas esse método aqui tem um erro melhor. E qual método você escolhe entre esse e o Euler? Por quê? Agora é o olhar do profissional. Que vai comprar com dinheiro fictício um método numérico ou outro. Olha, a resposta está na evolução do método. Ele é boa, ele é ruim. Olha para a evolução do método. Quer dizer, método discreto. Descreveu, agora, através de raízes, a evolução do método discreto. O lambda é -1. A solução está se comportando para tempos grandes assim. O alfa é negativo. Vou dizer por que eu estou chamando a atenção para ele ser negativo. E é maior do que 1, que é menos em valor absoluto, perdão, né? Maior tem que ser dito porque é negativo e valor absoluto maior do que 1. Conforme o tempo passa, essa componente dominante da solução oscila e cresce. Concordam? Um número negativo, quando é potência ímpar é negativo, quando é potência par é positivo, então oscila e como é maior do que 1, cresce. Independente do H, pequeno. Inclusive o H chegando... Ou seja, é incondicionalmente instável. Não quero esse método. Todo mundo concorda? Né? Então, não quero esse método. Prefiro o Euler explícito, que eu boto para esse problema ridículo, boto em ΔT pequeno e
está tudo muito bem. Então, o fato de ter ordem maior, isso aqui, não, a gente não deve deixar os olhinhos brilharem na hora de comprar um método, escolher um método, só por causa disso. Está aqui um exemplo muito simples, tá? E que ali tinha aquela estimativa mais complicada de fazer, mas, digamos assim, bonita, porque era geral, mas, de novo, aí você pega ali, sentiu o cheiro de uma coisa estranha e fala, pô, então, bota num problema idiota simples, é revelador, né? Ajuda a gente, tá? Então, olha aqui, a solução oscila e cresce incondicionalmente instável. E a gente aprende mais uma coisa. Tá, o comentário já falei. A gente aprende mais uma coisa. Então, o que acontece? Que nesse método agora foi de novidade? O polinômio característico, certo? Foi novidade. Agora, e do polinômio característico, vamos agora lembrar o que a gente fez para a gente tirar uma mensagem importante do polinômio característico de coisas que a gente vai ver, não vai dar tempo na próxima aula. O polinômio característico, conforme eu boto mais passos, a gente está vendo agora o seguinte, conforme eu boto, vamos agora traduzir o que a gente viu em outras palavras, mas exatamente dentro do curso. Eu já comecei a falar, né? O fato de eu ter usado múltiplos passos fez com que o meu polinômio tivesse grau mais alto, certo? E o fato de eu ter um polinômio de grau mais alto faz com que eu tenha várias raízes. Tá? E então a gente vai ver na aula que vem uma coisa chamada condição da raiz, eu já contei para vocês na aula passada, que vai conectar com estabilidade zero, que é a condição fácil, verificar a estabilidade zero é difícil de provar, né? Que é, a gente tem que ver um polinômio característico do método, onde é que estão as raízes dele, e a condição da raiz, vou repetir como eu repeti na aula passada, vou repetir de novo, cada vez vai fazer mais sentido para vocês, é que as raízes de um polinômio característico do método, como a gente vai ver como é que ele surge, mas justamente a parte aqui dos y, não a parte dos f's, que os f's também podem estar em tempos diferentes, ele tem que ter raízes menor ou igual que 1, e se tiver uma raiz no disco unitário, ela tem que ser simples. Por quê? A gente viu, se for dupla, tem um crescimento linear. Tá? Análogo a isso aqui, vai aparecer um J aqui. Tá? A gente vai ver isso, vai aparecer em algum momento, eu lembro que eu escrevi isso em algum momento, raízes, quando é raiz dupla, em vez de ser, assim, aqui, uma vai ser alfa elevado a j e a outra vai ser j alfa elevado a j. Tá? E esse j embaixo atrapalha. Tá? Ok, então, bem, alguns comentários. Agora um pouquinho, a gente vai meio que revisar algumas coisinhas, não dá tempo, eu acho, para fazer muita coisa. Onde é que eu parei? Tá? Mas até agora, apesar de eu ter dado uns saltos aqui, ali, mostrado aquela estimativa, pelo menos agora eu acho que com uma historinha, pelo menos a aula está fazendo sentido, não? E as raízes, assim, a protagonista da aula de hoje são essas raízes, que tem que tomar cuidado onde é que elas estão. Então lá, acho que tem um tempinho para rabiscar algumas coisinhas aqui Vamos olhar de novo algumas coisinhas que já viu, mas enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui em métodos.
passos múltiplos, a gente vai revisitar várias coisas. Bem, nas notas eu estou repetindo um pouquinho, de novo, porque aproveitando notas de vários momentos, enfim. A gente sabe, deixa eu lembrar que ele é construído em geral, via integração numérica. Certo? Então, muitas vezes via integração numérica. E a gente tem dois casos típicos que aparecem. E, de novo, para quem quiser pegar livro para acompanhar, estou acompanhando a notação e coisas do Isaacson e Keller. Tá? Então, simplesmente lembrar que isso aqui é o caso explícito. Isso aqui é o caso implícito, tá? Com os coeficientes. Isso aqui é, na verdade, é onde que a integração meio que está sendo feita. Né? Isso aqui é um ponto anterior e por aí vai. Então, daqui, eu não vou escrever o que está nas notas, mas vocês sabem, em geral, ou daqui, só desse método, perdão, em geral não, mas aqui temos que calcular um zero de função, por causa desse termo e desse termo. É isso? Quando J for N, é isso. E mais um. E... Ah, não, aqui eu escrevi errado, perdão. Eu que baguncei, por isso que eu mesmo não estou entendendo. Que a anotação mudou, está em I mais um e I mais um. Perdão. Quando ver essas besteirinhas, por favor, me avisa logo. Tá? I mais um e mais um. E aí, tem uma análisezinha que é relativamente simples, a gente faz nesse tempinho que acaba, e eu acho que eu acabo aqui. E a gente vai para, na aula que vem, para outra partezinha, tem mais uma parte de passo, quer dizer, coisa um pouco recordando a estrutura, assim. Que é a N ali na somatória. Aonde, perdão? Na somatória. A somatória... esse N aqui? É que a gente está... São os números de passos que você está somando. Tá, deixa eu ver se está certo. Eu olhei aqui nas notas, as notas estão certas. Mas olha só, vamos ver aqui então. Isso aqui eu tenho o passo IN mais 1. Estava integrando no passado um certo número de P passos. Aqui está escrito de uma forma genérica. Aqui meu espaçamento, os coeficientes do campo da IDO. E, olha só, eu vou somar, quer dizer, de J0 a N. Então, aqui vai de 0 até menos N. São o número de passos que eu estou voltando. Tá? Mas está solto aqui o N, o P, enfim, está escrito de uma forma mais geral. Tá? E, inclusive, pode estar esse tempo aqui separado, enfim. Vai depender de como for fazer teu intervalo de integração e o número de pontos naquele que você quer usar para fazer a integração numérica. Tá? Então, esses números essas letras estão soltas porque a gente não está sendo específico com isso. Tá bom? Tá? O N são quantos passos que a gente está voltando, né? Aqui é o explícito, deixa eu ver também se eu botei certo. É o I, exatamente, combinei I mais um é o I. Então, no J0 é o meu passado recente.
e eu vou voltando 1, 2, 3, 4, 5, N, até tempos no passado que eu vou usar. E o que aparece aqui em geral é o que eu usei para calcular essa integral por interpolação polinomial, e é um polinômio que bate com os valores de f nesses pontos, certo? E esses coeficientes alfa e beta vêm da integração aproximada, usando polinômio, tá? E aqui a anotação é simplesmente dizer que está usando n passos no passado. E vai mudar na próxima folha. Eu não sei porque que o Isaacson e Keller fazem isso, porque na verdade acaba complicando. Tá? E aí eles fazem o seguinte. Então vamos agora pensar como aqui a gente tem um caso implícito. Então eles fazem, vou fazer uma análisezinha rápida. Então uma análise rápida. Vamos ver se a gente faz nesse tempo que falta. Análise rápida do previsor corretor dessa forma aqui. Sem interação, né? Escrevi a sigla sem a potênciazinha, significa prevê, avalia, corrige, avalia e vai embora, tá? Vai para ver como é que vai sair a análisezinha rápida e rasteira, apesar que a anotação é carregada porque as expressões são cumpridas. Então eu vou fazer o seguinte. E eu confesso realmente que eu não sei porque que eles mudam, botam P e Q, botam agora mais parâmetros ainda. Na verdade, complica. Eu mesmo quando... Mas, enfim, não vamos se preocupar com isso. Simplesmente saber que são pontos relativos à integração e ao tempo no passado. Então, esse aqui é o método explícito. Aqui agora é o implícito, e que ele muda o número de passos. Você vai ver que um é N, como o Elvis perguntou, e o outro é M. Quer fazer um pouco geral, e na verdade, acho que um pouquinho do ponto didático fica até um pouquinho mais... Aqui é K. Complica um pouco a guerra. Tá? E aí ele bota aqui um parâmetro I, que é o máximo desse cara, enfim, não interessa. Não vou perder. Então, olha só, esse aqui é um previsor corretor e que eu acho que a anotação, sem a gente se preocupar tanto, ó, tá vendo? Aqui é N, aqui é M, quer dizer, o número de passos no previsor é diferente do número de passos no corretor, não esquenta com isso, tá? Aqui também volta Q, aqui volta P, não esquenta com isso, tá? Simplesmente a gente quer fazer uma análise do previsor e corretor, e aqui, da maneira que está escrita, né, com essa sigla já está óbvia. Eu calculo o Y estrela, que é o chute educado, e aí na notação dessa parte daqui, ele separou esse aqui, que é onde entra o chute educado, para o método ficar explícito. Tá bom? É só isso, tá? De certa maneira. E aí, ele querer fazer uma estimativa do erro de truncamento local para esse cara com o chute educado aqui. Esse é o exercício que eu consigo, acho que, esboçar nos 10 minutinhos que faltam, sem talvez nem fazer todos os detalhes, estão nas minhas notas, porque a anotação é carregada, mas a ideia é essa, tá? Então, é basicamente, isso aqui tem um erro de truncamento local, esse aqui tem um erro de truncamento local, você joga esse cara aqui dentro e vamos ver como é que compõe os dois, tá? É só isso. E aí vai parecer um pouquinho uma coisa a lá, se não me falha a memória, estimativazinha tipo Lipschitz. Vamos ver como é que vai aparecer, né? Outra série de termos, vamos ver. Então, assim, temos, deixa eu ver se o quanto eu consigo economizar na anotação para não entediar vocês, mas acho que não tem muito jeito. Talvez tenha, sim. Vou botar assim, ó. Vamos ver se não complica. Deixa eu fazer essa tentativa de uma anotação.
Olha só, tentei fazer uma anotação um pouquinho mais enxuta para economizar minha mão e a paciência de vocês. Tá? O que está aqui nesse quadrado é basicamente esses carinhas aqui, alfa e beta, com o yzão no lugar da solução, que agora é solução exata e por isso tem o erro de truncamento. Então isso aqui é exato para a solução da EDO. Se fosse isso aqui, seria um método numérico. Com isso aqui é exato para a EDO, a gente já sabe disso. Né? Então isso aqui são os erros respectivos, erro de truncamento local. Aí definindo quer dizer, definindo até meio que abuso de vocês, né? Mas é como está um pouco no texto, mas é definindo porque é basicamente, ó, se isso aqui é a solução exata desse cara daqui, se esse cara daqui é o método numérico, então a solução exata menos esse cara daqui é a solução do método numérico, que eu vou chamar meu chute educado, que é o que eu vou avaliar lá embaixo. Né? Então não é nem definindo, seja, enfim. Tá? E aí a gente tem o seguinte. Então, vou economizar também, substituir isso, só por vídeo talvez que é um pouco ruim, porque tem que ir e voltar, né? Sabendo que esse carinha está ali dentro, tá? A gente temos que tal I mais 1 é sigma I. Ah, não, eu não posso dar esse pulo todo, não. Aí já estou pulando demais, perdão. Deixa eu escrever tudo e aí vou ler de novo para ver se eu mesmo estou contando a história direitinho para vocês. Vamos lá, deixa eu escrever o tanto índice. Então, o que eu fiz? Eu vou agora subtrair essas duas, tá certo. Então, olha só, deixa eu ver se eu conto a história direito. O que eu fiz? Que eu mudei essa anotação aqui, me deu um lapsozinho de por que eu estou mudando essa anotação aqui. Então, vamos ver se vocês... Né, como é que está o tempo também? Não posso fazer perguntas demais, senão atraso vocês. Eu vou escrever o resultado. Aqui era o erro de truncamento local para a solução do corretor, do método implícito, pela solução do problema. Então, aqui dentro estava avaliado, talvez nesse sentido eu ter saltado foi um pouquinho ruim, mas vocês vão ver nas notas, eu falando para vocês, chamando a atenção agora, vocês vão perceber. Aqui é tudo com Y maiúsculo, tá? Ou seja, é botando Y maiúsculo aqui e botando Y maiúsculo aqui, eu tenho um erro de truncamento, eu devia ter escrito um pouquinho mais, então perdão um pouquinho pela... Mas enfim, pela didática um pouco saltitante. Se eu botar Y maiúsculo aqui em todos esses carinhas aqui, eu tenho um erro de truncamento local do método corretor. É esse daqui. Então aqui era com Yzão. E aqui tudo com Yzão, nos Fs. Tá? Agora, eu fiz o previsor corretor, que é todos aqui são Yzão, a menos do último, que é o Yzinho estrela, que está relacionado ao Yzão dessa forma aqui. Que eu estou agora avaliando o corretor nesse cara daqui. Tá? Tá aqui. E aí tem um outro erro aqui. Tá?
que é esse erro diferente daquele lá de cima. Aí, quando a gente subtrai essas duas expressões daqui, vai sair o seguinte. Então, dessas duas aqui, subtraindo, eu acho que é subtraindo, obtemos isso aqui, ó, tal, I mais 1, tá? Que é justamente esse cara daqui com o outro aparece aqui, tá? E aí vou botar o último resultado, que é basicamente expandindo em Taylors aqui. Esse aqui é esse valor daqui mais esse valor pequeno aqui. A gente obtém o seguinte, que tal I mais 1 é igual a sigma I mais 1 tá? Usando um Y médio, basicamente de Taylor. E a conclusão é um pouco o seguinte, que se a gente estiver usando métodos no previsor corretor, que muita gente a gente usa da mesma ordem, aquele Adams, Bashforth e Adams, Moulton que a gente viu, eram os dois de quarta ordem e tudo mais, então como eles são da mesma ordem, a gente vê como o H, se o H for para esse método que não tem iteração, o H for para zero for pequeno, basicamente no limite a gente está tendo o erro do previsor corretor, o mesmo erro do método implícito. Truncamento. É um pouco que essa análise quer mostrar, eu pulei um pouco de detalhes, tentei abreviar a anotação e talvez tenha, em vez de ajudado, atrapalhado um pouquinho, tá? Mas quando vocês olharem, né, tá no execução que eu escanear, vocês vão ver que aqui está variado nos Y e depois aqui não, aqui entra já o efeito do previsor corretor, porque eu já botei aqui um cara que foi herdado do previsor, né? E aí o que ele faz é que esses dois termos, os últimos dois termos não se matam, né? Quando a gente subtrai isso disso, esse mata com esse mata com esse, vários se matam, a menos do último, que ficou essa diferença daqui, e essa é a conclusão, tá? Então, parar aqui, e aí eu vou falar mais uma coisinha relativamente simples, e eu acho que depois eu vou começar a falar de zeros e apresentar em algum momento para vocês, na hora que vem, a condição que chama condição da raiz, root condition, que é a condição que é mole de verificar, é a raiz mesmo daquele mesmo polinômio, daquela parte dos y, quer dizer, multipassos. No método, em geral, a gente tem a parte multipassos nos y e multipassos nos f's. E a parte multipassos dos y, uma coisa bacana, provou-se que a condição da raiz, que é a que eu falei, é a mesma coisa que estabilidade zero. Mole de verificar. Então, beleza, em alguns métodos você verifica isso, verifica a consistência, está no bolso o teorema da equivalência de Dawkins, que o método converge e que, em geral, não é fácil de provar. Então, uma coisa bonita, bacana e prática. Tá bom? Então é isso.